I think, Dr. Peterson, you're drunk on symbols. Yes, you mentioned. I've heard that comment. Yeah. Yes. E aí, pessoal, vamos continuar o debate entre Dawkins e Peterson. Eu gostaria de começar lendo um comentário que foi colocado no vídeo anterior. O comentário é de Mike Pimentel dos Santos e diz o seguinte: pelo que eu entendi, Jordan Peterson basicamente defende que o divino seria uma espécie de fundamento para a realidade tal qual observamos e vivenciamos. Nesse sentido, o sacrifício seria algo presente no decorrer da história humana, mas há uma grande chance de estar sendo atrelado ao divino questões e aspectos inerentes da própria vida humana. Fora que no cristianismo o sacrifício seria em prol do pecado, e toda a narrativa que visa justificar os males do mundo apresenta muitos problemas. O povo antigo e primitivo pode ter pensado nessa alternativa justamente por ser algo comum na época. Se a Bíblia fosse escrita hoje, nada impede que a resolução fosse outra. Então, o Peterson, ele parece estar puxando o mundano para o divino. Só que o divino dele é diferente do divino da maioria dos cristãos. Para o Peterson, pouco importa se os milagres aconteceram factualmente ou não. Mas não é o caso para a maioria dos cristãos, que pouco importa. Então, a tese que ele está tentando defender pode ser defendida sem o cristianismo. Ele pega o cristianismo como talvez o livro mais revelador de uma tese sobre o sacrifício e a existência de um substrato metafísico para a história humana, para as coisas humanas, e diz que isso, de alguma forma, é evidência do Deus cristão. Porque ali tem insights sobre o sacrifício, insights sobre a realidade metafísica que não existem do mesmo modo em outros lugares. Mas eu já estou adiantando um pouco das minhas conclusões. Isso a gente ainda não leu o livro ainda nem foi lançado, mas isso não é o bastante para nos convencer de que o cristianismo é verdadeiro. Entrando na nova etapa do debate, que vai justamente abordar a questão dos pressupostos metafísicos para a empreitada científica, a gente tem uma provocação feita para cima do Dawkins de que a empresa científica é predicada em pressupostos metafísicos. Ele usa esse termo, The Scientific Enterprise. E eu até concordo com ele com relação a isso. Hoje em dia as pessoas têm um conhecimento muito mau, em geral, da metafísica e da necessidade de conceitos metafísicos para entender o mundo. As pessoas acham que o conhecimento, de alguma forma, pode ser fundado no materialismo. Eu não vejo como. É impossível você fundamentar o conhecimento sem pressupor, pelo menos, a existência de verdades, da possibilidade da epistemologia. E se para você a realidade são só fatos materiais, então fica um pouco difícil de fundamentar qualquer ciência. Então sim, a ciência está amparada em pressupostos metafísicos, mas isso não implica nada de divino, nada de teísmo particularmente. E aí o Dawkins fala justamente que o fato da história do cristianismo ter sido relevante para o surgimento da ciência moderna não torna as proposições cristãs verdadeiras. E eu concordo com ele. Foi uma boa resposta. Gosta do meu conteúdo e quer otimizar seu estudo de filosofia? Então olha só isso aqui. Curso sobre ética, curso sobre estética e filosofia da arte, curso sobre os problemas clássicos da filosofia, curso sobre filosofia da religião, curso sobre introdução à lógica e mais um clube do livro que contempla 16 obras de filosofia ou relevantes para o estudo filosófico e encontros que já aconteceram e que estão ainda para acontecer. Você pode ter acesso a tudo isso assinando a Academia da Razão, o meu clube de assinatura, que é uma comunidade do pensamento crítico e filosófico ancorada na racionalidade. Esses aí são os livros que a gente já leu e debateu.
E esses outros são os próximos, que vão começar a ser lidos a partir de agora, novembro, até julho do ano que vem, divididos em 3 ciclos. Primeiro, o ciclo da filosofia da religião, em seguida, o ciclo da ética e, por fim, o ciclo do ceticismo. Através do link na descrição, você garante 25% de desconto, bastando digitar o cupom Black Friday no campo de cupom. E aí, você também pode parcelar em até 12 vezes e experimentar por 7 dias. Caso não goste, você tem direito a reembolso nesse período. E por fim, lá em julho, você pode renovar ou não a sua assinatura. Então é isso, se você quer otimizar o seu estudo e evoluir no seu conhecimento filosófico até julho do ano que vem, não perca essa oportunidade e faça já a sua assinatura. Eu espero te ver em breve, dando as boas-vindas por e-mail. E o Peterson, então, fala sobre uma história que está presente em Êxodo, do povo israelita e da serpente de bronze. De que Deus manda os israelitas construírem a serpente de bronze, que irá curá-los se confrontarem ela. E ele interpreta isso como a mesma coisa que é feita na psicoterapia. Tem, inclusive, um tipo de terapia, né, para casos como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo ou qualquer tipo de transtorno, assim, de maneira geral, na cognitivo-comportamental, que você expõe a pessoa aquilo que ela tem medo e ela vai percebendo que aquilo não era exatamente o que ela pensava, não era tão assustador como ela pensava, que ela não é tão limitada em suas capacidades de enfrentar aquilo quanto ela achava. Então, se a pessoa tem medo de andar de elevador, você vai até a porta, você aperta o botão, depois você desce um andar, depois você vai aumentando o grau de exposição, né? Exposure and Prevention Therapy, acho que é esse o termo. Exposure Response Prevention Therapy, algo assim. E quando Deus está pedindo lá para as pessoas olharem para a serpente, confrontarem a serpente, é para confrontar o próprio veneno, né? Aquilo que é o predador delas. E isso vai fortalecê-las. Essa é a interpretação que ele faz. E depois, no Novo Testamento, tem uma passagem que Jesus faz alusão a isso para os seus discípulos. De que ele é como essa serpente que deve ser erguida, né? Que Deus mandou os israelitas construírem essa serpente de bronze, assim como Jesus lá fala que ele é essa serpente que deve ser construída, né? Então, de certa forma, ele é tanto o veneno e a cura, né? Ele é tanto aquilo que é mais assustador, mais aterrorizante, quanto aquilo que pode ser a redenção derradeira, né? Então, There's a strange scene in the Gospels where Christ tells his followers that unless he's lifted up like the bronze serpent, there can be no hope for the redemption of mankind unless he's lifted up like the bronze serpent in the desert. Okay, this is a very strange thing for someone to say. So you need to know what the story of the bronze serpent in the desert was and what it signifies. And I think we can understand it psychologically. I really do believe this. And the concordance of that story, which was generated millennia before with Christ's utterance, is something I just cannot imagine how anyone put those two things together, especially given the lack of explicit understanding about the relationship. So let me detail it. So there's a scene in the Exodus story, where the Israelites are doing their usual fractious foolishness and whining about the fact that they're lost and bemoaning the loss of their privileges under the Pharaoh and complaining about the power dynamics of their leadership and just generally being followers of Cain, let's say. And God, the cruel God that you refer to, decides to send among his suffering subjects poisonous snakes to bite them, which seems a little over the top, you might say. But in response to that, I would say there's no situation so terrible that some damn fool can't make it infinitely worse. And so that's what happens to the Israelites. So they're being bitten by these poisonous snakes, and the leaders of the people who've wandered from God go to Moses and they say, look, we know you've got a pipeline to God, and there's a lot of snakes and they're doing a lot of biting, and maybe you could just ask him to, call off the serpents. And so Moses, who's not very happy with the Israelites either, decides that he'll go talk to God. And God says something very strange.
he doesn't say, to hell with the Israelites, more snakes is what they need. And he doesn't say, well, I produced a snake, so I'll get rid of them. He says something very, very peculiar. He says, have the Israelites gather together all their bronze and make a giant stake and put a serpent on it, a bronze serpent, which is the symbol of healing, by the way, that even the Greeks use. That is symbol of Asclepius. It's a very old symbol, very widespread. It's still used by physicians today. And then he says, put it up where the Israelites can see it. And if they go look at it, then the serpent's poison won't harm them. And I read that and I thought, that's exactly what psychotherapists discovered as they all converged in the 20th century on the utility of exposure therapy as curative. And that's the pharmacon. A little of the poison that hurts you cures you. It's the same principle that's used for vaccines, by the way. So what we saw in psychotherapy is that if you get people to voluntarily confront the things that are poisoning them, so to speak, that hurt their life, that frighten them and disgust them, they become braver and more well adapted. It isn't that they become less afraid, because that's been very carefully tested. It's that they learn by watching themselves expose themselves to the things that they once fled from, that there's more to them than they think, and that generalizes across situations. And it's the same mechanism that underlies learning as such, because children, when they learn, put themselves on the edge of ragged disaster, and that's where they advance. And so what God tells the Israelites, essentially, in this dramatic endeavor, is that it's better for them to face the terrors that confront them than to be shielded from the terrors or for them to hide from them. That they'll be better people if they face what's right in front of them, even if it's poisonous. And so it's like, okay, that's pretty damn interesting and quite remarkable. And then that symbol is used, for example, by the Greeks to symbolize medicine as such. But then there's this additional weird twist, which is Christ identifies with that bronze serpent. You think, okay, that's a very peculiar thing for anyone to do. What exactly does that mean? Well, so then you might say, well, what's the most poisonous thing that you could possibly face if you dramatized the idea of poison itself? If you wanted people to face what was worst so that they could become strongest? And the answer to that is the most unjust possible painful death and the ultimate confrontation with malevolence. And that's what's dramatized in the Passion story. Now, does that redeem everyone? Maybe. Maybe the idea is that if we were courageous enough to look death in the face unflinchingly, and if we spent our time putting our finger on the source of evil itself, it would revitalize ourselves to a degree that would be unimaginable. Now, as a biologist, you could think about this too, because I don't remember the philosopher who said it. I think it was Whitehead, but that might be wrong. We let our ideas die instead of us, right? So human beings have evolved so that we can undergo these deaths of our own ideas and the rejuvenation that emerges in consequence of that. That seems to be something like evolution towards what? Towards the process of sacrificial logos as the thing that redeems human beings. And that makes us biologically unique too, because we can die in ideation and imagination instead of dying in actuality. Does that fundamentally redeem us? Does that deliver us from death and evil? Maybe. Like, the job isn't done, obviously. Richard, the story that we've just heard, the Old Testament bronze serpent, it's rhyming with the New Testament Christ depicting himself as that bronze serpent. I think, from Jordan, if I may, as Richard suggests, from what I've heard you say before on this same story, there's something about that harmony between that New Testament Jesus and that Old Testament story, which is so profound and so impressive that it's difficult to imagine it having sort of naive human authorship. What do you make of that story and of that assertion? Well, it doesn't impress me. I mean, I don't understand why you would say that has... I don't think Jordan actually said it had divine inspiration. Maybe he did. Not divine inspiration necessarily, but more than just, as I say, naive human authorship. Not like someone just sat down and wrote the story. At minimum, it's a staggeringly brilliant literary move, especially given the fact that relationship hasn't been explicated before. Cristo se identifica com essa serpente. Esse paralelo é, no mínimo,
uma decisão literária brilhante, segundo Peterson. O Alex O'Connor, que é o mediador, sugere que não pode ser de autoria ingênua, né? Essa é a tese, né? De que uma coisa tão sofisticada como essa história e esses paralelos não pode ter sido fruto do acaso. Dawkins não se impressiona. Ele defende que os profetas nunca falam verdades científicas importantes, só lições morais. Realmente, ele diz, eu ficaria impressionado se no Antigo Testamento, por exemplo, tivesse alguma previsão totalmente anacrônica de uma descoberta científica feita no século XX ou no século XXI. Se a teoria da relatividade do Einstein fosse revelada por um profeta de 5.000 anos atrás, isso seria uma evidência, algo forte como um argumento para atestar a veracidade do cristianismo, mas não existe tal coisa. O que tem são só lições morais. Inclusive, as tentativas de asserções científicas feitas na Bíblia são falhas. Foram provadas falsas. O próprio Jesus acreditava que o mundo ia acabar no seu tempo. Não aconteceu isso. Entre vários outros erros, como a própria idade do mundo. Do you think, for example, if you were looking in Scripture for something which would identify this as a God-given text, maybe you, as a scientist, would look for some scientific information? It might have told you the shape of DNA or something like that. But do you think Which Jordan actually thinks, yeah. Yeah, we could perhaps get onto that. But do you think that a literary brilliance of a similar kind or a similar intensity, that if the Bible is not a scientific text, you might be looking for some scientific fact which you couldn't have otherwise known? Is it possible that some kind of genius moral move or literary move could also indicate that this is something more impressive? You more or less asked me what would impress me, and I'm a naive literalist, and so I would say, if any prophet had said something like, the world is just one object in rotating around the sun, something like that. They never do. I mean, it's always some kind of moral lesson which leaves me cold. Dawkins vai dizer que eu estaria preparado para crer que a verdade emerge de manuscritos que evoluem. Então, isso é uma tese científica muito forte, né? Embora não seja um processo linear, como a filosofia da ciência demonstrou com Popper, com Larry Laudan, de que a ciência vai tendo um progresso linear. Não é bem assim que funciona. Eu fiz um vídeo recentemente aqui nesse canal com a minha namorada falando sobre isso. Mas o que ele quer dizer aqui é que a verdade emerge da evolução do conhecimento humano, mesmo que ela não seja um progresso linear e uma corrente contínua de saberes, mesmo que sejam períodos disruptivos um com o outro que vão construindo o nosso saber. A verdade vai emergindo de manuscritos que evoluem na cultura. E o Peterson diz que quase ninguém conhece as duas literaturas. A literatura da interpretação analítica dos textos sagrados e mitológicos e a literatura evolutiva do Dawkins e dos darwinistas. Ele toda hora joga na cara do Dawkins que ele não conhece a literatura analítica junguiana da interpretação dos mitos e só a darwinista. E ele fala que ele conhece as duas. Erich Neumann é o psicólogo, né, o autor, o pensador da psicologia que ele coloca como uma referência. Diz até que ele talvez tenha até superado o próprio Jung em seu estudo da origem da consciência. Ele fala que a história da exploração do tesouro que o dragão protege é a mesma coisa que Dawkins está fazendo na sua empreitada científica. Mas isso, para mim, é uma interpretação muito ampla, é muito indutiva. Você dizer que, olha, o que você está fazendo na ciência se reduz, num nível mais profundo da realidade, a mesma coisa que os escritores mesopotâmicos estavam fazendo quando estavam descrevendo, né, a história. Enfim, a mesma coisa que os heróis mesopotâmicos estavam fazendo nas histórias de dragão, né? Você está encarando a realidade para buscar o tesouro, né? E enfrentando os desafios, confrontando o desconhecido, mas é uma interpretação que não diz muita coisa com relação à verdade ou falsidade factual
do cristianismo. Ela só é uma interpretação, realmente. Pode ser feita uma analogia, mas é difícil ser persuadido pelo tipo de argumentação do Peterson de que isso é mais do que uma analogia. Pelo menos eu tive essa dificuldade. Cadê a fundamentação de que isso é o mais fundamental no nível metafísico da empreitada científica? Você está interpretando isso como um mitógrafo, Jordan Peterson, como um psicólogo, mas como você pode fundamentar isso para além dessa sua inclinação a apreciar essa analogia, esse paralelo entre as histórias de mitos e a empreitada do cientista, buscando a verdade? Bom, Dawkins diz que vamos ter que concordar que temos mentes diferentes. Eu me interesso por fatos, você por símbolos, ele diz ao Peterson, que responde que o que ele chama de meme é a mesma coisa que o Mircea Eliade, o escritor romeno, que nós já falamos no vídeo anterior, descreveu em sua obra. Nesse último bloco, eu vou falar um pouco sobre o terreno em comum, bem precário, que os dois debatedores se encontram, né, habitam nos minutos finais do debate, que diz respeito ao efeito Baldwin. O efeito Baldwin não é a minha área. Se você for um biólogo, você pode explicar isso melhor do que eu aí nos comentários. Por favor, comente. Ele explica um fenômeno de certos comportamentos que favorecem a sobrevivência acabarem se assentando em uma comunidade ou na população evolutivamente. Porque certas pessoas que têm predisposição a ter certos comportamentos acabam sobrevivendo. E com isso o comportamento acaba ficando ali. I do think we have different kinds of minds, but if we accept the presumption that there is a unity of knowledge, and I don't know if that's a presumption that you entertain or presume or share, because we could discuss the alternative, my sense is that those two pathways have to unify. Now, I don't think we know how to unify them in the West. That's why there is this conflict between the scientific and the religious. It's not like I know how to rectify that. The best I can say is this is what I've learned from studying those stories. But I would also say, because I've studied your work, I do believe that that idea that you formulated of meme is exactly the same thing that Mircea Eliade is detailing out in his work. And I think the reason that he's not attended to by the universities, because he's passé in the history of religious ideas, is because everything he says demolishes the postmodern Marxists. Demolishes them, which is something that seriously needs to be done. And so I keep hoping, I think, God, it would be such a remarkable thing for Dr. Dawkins to know, especially Eliade's work, although Eric Neumann would be a close second, because it takes the notion of meme, which is what was the recreation of the world in imaginal space and the transmission of those recreations and their potential battles. That's what you specified. And it expands it out into something that extends across millennia. It's the logical extension of your idea. And it's not like people know this because there aren't people who know both literatures. So this idea of lion as gene, dragon as meme, I think in so many words that it sounds like that's sort of a summary of what you're getting at. And I get the impression, Richard, that you might agree with the idea that the dragon is an effective mimetic abstraction of the concept of individual predators, but it's just not that impressive. Yes. It's just not that, Well, it's true, but it's not an impressive truth. truth. Impressive at the same time that you are compelled and interested by the idea of meme. I mean, let me ask you a psychological question, if you don't mind. You're obviously welcome not to answer it, but there's a reason that the idea of meme gripped you, and there's a reason it spread. It's because you put your finger on something. So can I ask you how that idea emerged and why it attracted you? As a Darwinian, I'm interested in the process of natural selection. Natural selection is the differential survival of replicating entities. DNA is a very excellent replicating entity, whose replication and selection has given rise to the whole of life on Earth. I wanted to make the point that DNA is not the only possible replicator you could imagine.
Right? There might be on other, and there probably is on other planets, a different kind of replicator, not DNA. And then I thought, maybe we don't have to go to other planets. Maybe there's another replicator staring us in the face, the virus of the mind, something that spreads not by DNA replication, but by imitation from mind to mind. So it could be a fashion in clothes, it could be a musical style, it could be an accent, a speech accent, it could be a children's game that spreads through Yeah. school. All these things are replicators which spread by a non-genetic means and might therefore potentially be the basis for a form of Darwinian selection. Yep. Darwinian selection would be popularity, the spreadability of an idea. The longevity of an idea? Yes, longevity of an idea, the spreadability, the fidelity of it, of the idea. How about the grip of motivation by the idea? Like, would you expect? Yes. Okay. Yes, Okay. that's a possibility, and I would even concede that an archetype might be a one way in which certain memes might spread more than others. It might be compatible with a Jungian archetype. So that's my answer to the question. It was coming at it as a Darwinian and wanting to make the point that DNA probably, having spent the rest of the book stressing the gene as a unit of selection, I want to make the point that it may not be the only one. Okay. So that's what I understood from your work. So it is on that grounds that I saw the concordance between what you were doing and what Eliade was doing in his investigation into the spread of religious ideas. I like what you described is what I understood. Okay, so let me ask you another question about that. Okay, so could you imagine a scenario where a meme had sufficient functional adaptive significance so that the individuals who acted it out gained a reproductive edge? Yes. Okay, so then you could imagine a situation where there was, I think I've got this right, a Baldwin effect Yes. between the meme and the genome. Yes. Okay, so then could you imagine an effect where the heroic hunters of the past who decided to cease acting like prey animals, maybe when they got rocks or sticks, were acting under the impulse that facing down the predator was the appropriate strategy? Because I was thinking about this reproductively. Like, you know that women are hypergamous. They like men cross-culturally about 4 years older than they are. The most fundamental female pornographic fantasy involves vampires, werewolves, pirates, surgeons, and billionaires. Dominant men who are capable of standing up to predators, who can be brought into an individual relationship. Okay, so that's the fundamental reproductive story meme that seems to drive women. It's allied with the hero myth. They're the different variants of the same story, the different sexual variants of the same story. And it seems to me it's not unreasonable to note that that's the fundamental story of humanity. And so I don't understand why you're not We impressed by started that. talking about the Baldwin effect, and suddenly we got into women, what women like. I mean, Well, the men who act out the heroic Yes, meme yes. are much more likely to reproduce. it's an example, but perhaps we need to explain what the Baldwin Baldwin- I was effect going to say that's probably helpful. Yes, that would be useful. Okay. It was suggested by Baldwin, I think in the late 19th century. It's a kind of genetic assimilation of a cultural or learned idea. So the idea is that certain animals learn things, learn a clever trick. It might be nut cracking by chimpanzees, for example, or potato washing by Japanese macaques. And that's known to have happened with the blue tits and great tits in Britain. Now, certain individuals are likely to learn it faster than others, and there may be genetic variation in the speed with which they learn it. And as the generations go by, natural selection would have favored speed of learning the new trick. And eventually they would have learned the new trick so fast, they didn't need to learn it at all. Right. It becomes genetically assimilated into the genome. That's the Baldwin. E os arquétipos são esses padrões eternos de tipos humanos característicos e singulares, como o
herói, o vilão, o mentor, o piadista, o bufão, né? Pode ser que, de um ponto de vista científico, o que explique os arquétipos de maneira naturalista seja o efeito Baldwin. E esse terreno em comum, para além da dimensão metafísica ou não dos arquétipos que Peterson entretém, foi concedido por Richard Dawkins como uma possibilidade. Ele só minimamente entreteve a possibilidade levantada por Peterson. Mas o debate termina aí e, realmente, vamos analisar aqui algumas conclusões que podemos tirar dele. São pessoas com mentes diferentes. O Dawkins está interessado nos fatos, no valor de verdade dos fatos científicos. O Peterson, ele se permite uma indulgência ao simbólico, ao abstrato e possivelmente metafísico da realidade. O que o Dawkins manifesta uma falta de vontade de entreter. Ele sequer permite-se especular nesse caminho. Ele fica na sua posição. O que eu estou interessado, diz ele, são os fatos científicos. E ele disse no outro vídeo, né, no debate, a parte que eu comentei no outro vídeo, que o Peterson está bêbado em símbolos. E eles não chegam a acordos, como acontece na maioria dos debates, excetuando esse terreno em comum muito frágil e pouco revelador sobre o tema fundamental da discussão, que é a existência do Deus cristão ou não. Então, quais conclusões eu tiro? Ao contrário do que Peterson alega, importa sim se os milagres aconteceram factualmente ou não. Porque caso não tenham acontecido, há pouco espaço para privilegiar o cristianismo, uma vez que a metafísica não é exclusiva a ele ou ao teísmo. Existem metafísicas ateístas. É o que eu mais defendo aqui no canal. E se ele não está, como a maioria dos cristãos, afirmando que os milagres aconteceram factualmente, Jesus nasceu de uma virgem e ressuscitou depois do terceiro dia, factualmente, de modo que a gente poderia gravar com uma câmera, se ele não está afirmando isso, então não tem por que privilegiar o cristianismo. O que torna todo o seu trabalho público, de intelectual, bastante confuso para ambos os lados. O que ele devia estar fazendo, na verdade, é se afirmando como um estudioso dos mitos. E como o Joseph Campbell, por exemplo, que é o que ele fazia antes dessa guinada cristã e conservadora que ele tomou de uns anos para cá. Mas, enquanto um agnóstico teísta, que é o que ele é, pelo menos nessa ocasião, ele conseguiu expressar as suas ideias com maior clareza para o público. De modo que ele se fez entender melhor do que nas outras ocasiões que eu vi, pelo menos. Comenta aí se você acha o mesmo. Agora sabemos exatamente qual é a sua posição. Enquanto um agnóstico teísta, ele afirma que não sabe se os milagres aconteceram ou não, ou seja, ele não afirma que eles aconteceram e, portanto, ele não pode ser considerado um cristão. E, todavia, ele insiste na pregação da Bíblia e das ideias cristãs politicamente, o que virou uma espécie de moda entre intelectuais conservadores no nosso tempo. Dawkins, por sua vez, me pareceu bastante bem para a sua idade. Ele está com 83 anos, a gente tem que reconhecer isso, o quanto que ele estava lúcido e seguro, defendendo suas posições. Eu fico feliz com isso. Peterson não conseguiu em nenhum momento ridicularizá-lo ou diminuir a sua posição, que se manteve bem firme do começo ao fim. Então, eu acho que não é
a área realmente do Dawkins e o interesse dele embarcar numa metafísica ateísta. Esse é o nosso trabalho enquanto filósofos ateus. Então, pelo menos a parte que ele podia fazer ali, ele fez. O Peterson não estava debatendo com um filósofo ateu, estava debatendo com um biólogo evolucionista ateu. Então, ele ficou no terreno dele e está tudo certo. A gente toma daqui, mostrando para as pessoas que sim, é possível metafísicas ateístas. Ateísmo não é sinônimo de materialismo. E eu vou terminar esse vídeo nessa nota. Muito obrigado por assistir, comente a sua opinião, inscreva-se no canal, se torne membro, participe da Academia da Razão e até a próxima.